Você diz sim querendo dizer não, fica sorrindo, mas por dentro você está gritando ajuda, mas no final acaba se sentindo usada. Se isso doeu em você, esse vídeo aqui é para você. Você está fazendo tudo para todo mundo para ser aceita, mas está esquecendo de você. Seja muito bem-vinda ao meu canal. E quero hoje falar sobre você, sobre isso. Esse lugar que você vai deixando você de lado para poder agradar o outro, para poder ser aceita. E isso adoece a gente, isso faz a gente ficar doente. E aqui eu vou te trazer as raízes disso tudo e como que você consegue sair dessa dinâmica. Então, fica aqui comigo, porque a gente vai trabalhar isso com profundidade, trabalhando nas raízes. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é uma visão ampla, uma visão mais sistêmica sobre essa questão de querer sempre estar agradando todo mundo. Numa consciência pessoal de eu, né, eu sozinho no mundo, a gente sempre está nesse lugar que tudo, as coisas são certas ou as coisas são erradas. Pode ou não pode. Isso é um lugar, se serve, eu fico com ela, se não serve, eu jogo ela fora. Então é uma consciência pessoal extremamente que nos limita, ela nos deixa extremamente limitada nesse movimento da nossa vida. E a visão aqui, a proposta, é para a gente ampliar um pouco mais a nossa consciência, trazer mais clareza para esse lugar, que é uma consciência mais coletiva, mais ampla. E como que é esse olhar nessa consciência mais ampla? É o que cria mais na minha vida. Porque muitas vezes o sim que você está falando, ele não está criando muito na sua vida, ele está só te prejudicando. E o não que você está falando, às vezes, não é só para te prejudicar, nessa consciência limitada de certo e errado. Porque quando você começa a pensar o que está criando, o que não está criando, você começa a existir dentro disso. Por quê? Porque o que acontece com a gente? A gente vive num lugar que a gente está sempre buscando amor. A gente quer, todo momento, a gente quer ser amada. A gente quer ser aceita, a gente quer ser vista, a gente quer ser desejada, a gente quer ser acolhida pelo outro. E esse movimento é um lugar que a gente fica de criança, um lugar imaturo. Por quê, gente? Mas eu não posso querer ser amado? Pode, mas quando você ainda está olhando para essas faltas, porque você quer ser amada, por quê? Porque ainda falta amor. Você quer ser acolhida, por quê? Porque ainda falta acolhimento. Você quer ser vista, por quê? Ainda falta se olhar. Está faltando alguma coisa. Então você não está olhando porque está criando mais na sua vida. Você está olhando porque está faltando na sua vida. Porque muitas questões da nossa infância, muitas questões lá dos nossos pais ainda reverberam na nossa vida de hoje. Nesse olhar que a gente tem infantil de achar que tudo faltou. Ah, mas não faltou, minha mãe não foi tão legal, meu pai me deixou, meu pai abandonou minha mãe, e a gente fica nesse lugar de falta. Pode até não ter sido do jeito que você gostaria que tivesse sido, mas se você sobreviveu e chegou até aqui, não faltou nada, porque agora você é adulto, e a gente não conserta passado. Adulto não tem como consertar o que já passou, nem adulto nem ninguém. O passado não é para ser consertado, o passado ele é para ser incluído e a gente entendeu que a gente pode fazer daqui para frente, porque para trás a gente não vai mudar nada. E por mais que a gente não concorde, que a gente não aceite, que não podia ter sido isso, que a gente queira culpar nossa mãe e nosso pai da vida infeliz que a gente teve, enfim, é como se a gente estivesse querendo consertar isso, isso não vai mudar, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então aqui, o convite dessa visão sistêmica é para a gente trazer um olhar o quê? Um olhar mais maduro, de adulto, sabe? Tirar você dessa sua consciência infantil, de que você é uma criança, que você precisa que a sua mãe olhe para você, que você precisou que seu pai olhasse para você, que se você tivesse tido mais oportunidades, a sua vida seria melhor. E, enfim, colocando a culpa nas circunstâncias e você assumisse a sua autorresponsabilidade da sua vida aqui e agora, daqui para frente. Falo muito nos meus vídeos, 10% é o que acontece. 90% é o que eu escolho fazer com isso. E o que você está escolhendo fazer com isso? Nossas questões têm muitas raízes ancestrais. A nossa vida, ela é construída assim, porque a nossa vida vem da nossa mãe e do nosso pai. E é um lugar de mais profundidade, onde a gente tem o nosso pertencimento, onde a nossa vida chega pra gente. E quando a gente não recebe essa vida que vem da nossa mãe e do nosso pai, o que mais a gente vai receber dessa vida? O que eu quero trazer hoje para vocês é isso, a raiz disso. A raiz disso é o quê? A todo momento você quer ser amada. Mas aqui, o mundo não vai te dar o que você precisa. A única pessoa que pode fazer para você o que você precisa é você mesma. Se você quer ser amada, comece a amar você primeiro. Comece a se amar. Porque a gente projeta do lado de fora o que está faltando do lado de dentro. Então, o que está faltando do lado de dentro? Eu me amar, eu me validar, eu acreditar mais em mim, nessa pessoa que eu sou. Porque só assim eu posso ser uma pessoa inteira. Só assim eu posso ser uma mulher completa. Uma mulher que está
inteira para a vida. Então, enquanto você ainda está querendo ser amada, você está mendigando. Você está mendigando amor, você está mendigando atenção, você está mendigando acolhimento. Mas quando você é uma mulher inteira e você se ama, e você sabe o seu valor, você sabe para onde você está indo, você entende para onde você quer chegar, você se ama, não falta amor. Aí você consegue ter clareza dos lugares onde você quer estar, das relações que você quer construir. Não quer dizer que a pessoa não tem que te dar amor. Você pode escolher se você quer estar em um lugar que as pessoas estejam com você inteiras ou não. Mas não na falta, não na carência. Então, o que muda não é nada do lado de fora. Pode parecer um pouco confuso aqui para algumas pessoas que nunca tenham visto eu falar isso, porque a visão sistêmica realmente ela é muito profunda. Mas a questão não é sobre do lado de fora, é a minha postura interna. Primeiro, eu preciso me amar. Mulheres, nós precisamos nos amar. E como que a gente se ama? Pensando o que cria mais pra gente. Isso aqui cria, porque às vezes eu vou dar um exemplo, tá? Pra gente ficar mais claro. Por exemplo, no final de semana eu vou passar, me chamam para ir na casa de um familiar. E aí eu preciso falar sim, porque eu não posso contrariar, eu não posso falar que eu não vou, porque as pessoas lá vão ficar mega chateadas, e aí o que, é que elas vão pensar de mim? Enfim, aí eu vou. E aquele final de semana é horrível. Eu já sabia que não era para ir, que não ia ser legal. Para mim não contrariar as pessoas, eu vou, mas eu fico extremamente contrariada. Não é nada que cria muito na minha vida. Eu perco um final de semana que eu podia estar descansando, podia estar organizando a minha vida para a semana, para me ter mais produtividade, para me estar zerar um pouco mais, tá mais tranquila, não. Eu vou passar um final de semana desgastante, cansativo, e volto para casa cansada, e vou ter uma semana péssima e vai atrapalhar todo o meu rendimento. Isso está criando mais na sua vida? Não. Então, primeiro você precisa perceber você. Ai, como é que ficam as pessoas? Gente, cada pessoa tem as suas questões e não é sobre você, é sobre ela. Então, se ela também precisa, né? Você pode ter falar e não ir, porque você escolhe primeiro você e depois você escolhe o outro. O que está criando na sua vida ou não? Isso vai te facilitar no lugar, no movimento que você quer da sua vida. Pra você ter uma vida mais leve, você conseguir ter uma vida mais próspera para você mesmo. Mas se você está o tempo todo dizendo sim e querendo dizer não, você não está na prosperidade, você está todo momento na escassez. Por quê? Porque todo momento que você deixa você de lado, você está escassa. Você está deixando você de lado. Que algo que é mais importante é o quê? Você no mundo. Como que você vai ser uma contribuição no mundo? Como que você vai ser essa pessoa que transborda no mundo se você não prioriza você? Se você não olha para o que é valor seu? Se você não percebe o que é importante na sua vida? E muitas mulheres podem estar pensando assim, ah, mas isso é ser egoísta. Não, isso não é ser egoísta. Falando sobre amor. Como que eu vou ser uma mulher que transborda, que é contribuição no mundo, que é amorosa com as outras pessoas, se eu não sou amorosa comigo? É sobre isso, não é sobre, ah, eu não quero ir porque você não é legal. Não é sobre isso. Não, hoje eu não vou porque eu preciso descansar. Porque eu preciso cuidar de mim. Como que eu vou transbordar amor? Como que eu vou cuidar do outro? Como é que uma mãe vai cuidar dos seus filhos? Como é que ela vai ser uma boa mãe, uma mãe que vai criar filhos prósperos para o mundo se ela não olha nem para ela? Se ela não cuida dela? Os filhos, ela vai cuidar dos filhos, muito bem cuidados, mas na hora que eles crescerem, que o primeiro relacionamento dela é com os filhos também vão priorizar as outras pessoas e não vão priorizar elas mesmas. Por quê? Porque elas aprenderam isso com a mãe. Percebe como isso é forte? Como que isso é profundo? Então, como que eu quero fazer um bom trabalho? Como é que eu quero servir, né, o meu trabalho e prosperar se eu não olho para mim? Como é que eu quero ter um relacionamento saudável? Como é que eu quero construir um casamento feliz se eu primeiro não olho para mim? Primeiro para minha pessoa, quem eu sou, como que eu me sinto nesse relacionamento, o que é possível para mim construir um relacionamento maduro. Não, eu me anulo para o outro. E aí eu vou criando o quê? Um relacionamento infantil, infantilizado. Eu viro mãe do meu marido, porque aí eu vou fazer tudo para ele, para suprir as demandas dele, para que ele olhe para mim e me valide para suprir as minhas demandas. Então, o tema aqui, a gente diz sim querendo dizer não, é muito mais profundo, é um movimento de amor que a gente precisa fazer, primeiro, em direção a nós, para que a gente possa transbordar para o mundo, porque existe uma consciência que primeiro a gente precisa fazer para o outro, que a gente tem que ser muito boa, para a gente ser uma boa pessoa, para a gente poder merecer uma vida melhor, mas isso é viver numa idealização que não existe, né? Porque até mesmo na Bíblia fala amar os outros como a ti mesmo. Então primeiro você ama você, depois você ama o outro. Esse é o caminho, esse é o movimento, porque a gente está no transbordo e você só transborda o que tem dentro de você. Então, se você está ajudando, fazendo tudo para os outros, falando sim para todo mundo e falando não para você, você não está transbordando no mundo. Você não está sendo altruísta e você não vai merecer tudo de bom porque você é muito legal com o outro. Não vai. Infelizmente, eu vou ter que falar a verdade aí para você.
Você não vai, por quê? Porque você não está transbordando nada dentro de você. A sua atitude está na falta. Você está buscando o outro para suprir o que está faltando dentro de você. Isso é uma atitude infantilizada. Isso é uma atitude de criança que fica buscando na vida, nos outros, o que faltou lá na infância. A atenção que faltou da mamãe, a atenção que faltou do papai. Então, gente, eu sei que são assuntos extremamente indigestos, mas o que eu quis trazer hoje para vocês é clareza, para entender que esse seu comportamento existe sim raízes extremamente profundas. Então, primeiro caminho, primeira dica que eu posso dar para vocês aqui, para vocês começarem a fazer esse movimento é: o que cria mais para mim? O que funciona mais para mim? E a segunda dica que eu dou para vocês é vocês começarem a trabalhar mais profundamente nas raízes das questões de vocês. Se sim, você escolher ter uma vida mais próspera, mais abundante, relacionamentos mais saudáveis. E para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena, trabalho com mulheres em recomeços. Eu te ajudo quando você se perdeu para dar conta de tudo. Quando você acha que não tem mais caminho nenhum, não tem direção mais nenhuma. E eu falo para você que tem. Eu ajudo você a voltar para você, a voltar a ser quem você é, nos seus recomeços difíceis, poder olhar com profundidade para a sua vida, para você, para a raiz das suas questões, para que sim, você possa ter uma vida saudável, porque mulheres curadas curam o mundo. E esse é o meu propósito. E se isso vibrou no seu coração, me chama aqui para a gente fazer essa travessia junto. É uma sessão travessia, para a gente poder atravessar do outro lado, a gente olhar para as nossas raízes profundas, trabalhar essas emoções, essas más águas paradas dentro da nossa alma para a gente poder sair do outro lado, viva, inteira e vivendo uma vida real, mas uma vida feliz, uma vida construída realmente no amor. Compartilhe com amigas que esqueceram delas mesmas, que estão perdidas nesse feminino extremamente ferido, pode contribuir de alguma forma com todas elas. Toda sexta-feira eu estou aqui trazendo mensagens novas para vocês, trazendo clarezas para que vocês possam sim caminhar para o mais. Muita gratidão. Namastê.